Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é a Ana Paula, professora de Química, que ainda não tem a sua vinheta, mas não tem problema. Vamos lá, galera. Eu deixei aí bem um tema bem chocante, né? Pá! Pra você já abrir esse vídeo aí e fazer assim, meu Deus, oh my God, como assim a gente tem um problema no modelo atômico de Rutherford? Tô chocada! É, gente, temos sim. Então vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre algo muito importante sobre esse problema. Bom, acredite se quiser, o modelo de Rutherford é incoerente com as leis da física clássica. De fato, se os elétrons estivessem parados, eles cairiam no núcleo, movendo-se, em linha reta. Concorda aí? Até apresentei aí nessa primeira imagem. Por que isso estaria acontecendo, Ana Paula? Por causa da atração eletrostática. Bom, por outro lado, como as cargas elétricas movendo-se em campos elétricos emitem radiação eletromagnética quando aceleradas, caso os elétrons estivessem no movimento orbital em torno do núcleo, eles gradualmente perderiam energia, orbitando cada vez mais próximo do núcleo até cair nele, no movimento espiral, ok? A interpretação apresentada para o experimento de Rutherford, portanto, acaba contrariando a física clássica. Quém, 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 quém. Bom, resumindo, ou seja, né, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons, perdem energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética e a consequente atração entre prótons e elétrons. Faria haver uma colisão entre eles, destruindo o átomo. Modelo atômico de Bohr. Bohr estudava espectros de emissão do gás hidrogênio. O gás hidrogênio aprisionado numa ampola submetida a alta diferença de potencial emitia luz vermelha, como vocês podem observar na primeira imagem. Ao passar por um prisma, essa luz se subdividia em diferentes comprimentos de ondas e frequência, caracterizando um espectro luminoso descontínuo. Vamos falar sobre os postulados da teoria atômica de Bohr. Primeiro, o elétron gira em torno do núcleo do átomo, seguindo uma órbita circular. Em cada órbita permitida, o elétron apresentaria energia constante e bem definida. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Outro postulado é que a sua camada de origem, ou camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa, e para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Outro postulado formulado por Bohr é que um elétron que saltou por uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nessa volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que ele havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. Aí vocês vão perguntar: Ana Paula, o que são fótons? Bom, fótons são partículas que compõem a luz e podem ser definidos como pequenos, entre aspas, pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Ana Paula, oi, o quê? E o que é radiação eletromagnética? Vamos lá. A radiação eletromagnética é um termo usado para descrever um fluxo de partículas que absorve energia que viaja para fora de uma fonte eletromagnética. Vamos dar um exemplo. A luz. A luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Beleza? Bom, o modelo de Rutherford-Bohr ficou conhecido assim porque Bohr manteve as principais características do modelo de Rutherford, porém acrescentou mais informações sobre os elétrons que ficavam ao redor do núcleo. Passe slide, calma aí. Passou. Antes tarde do que mais tarde ainda,
A descoberta do nêutron. Em 1932, Chadwick descobriu a partícula do núcleo atômico responsável pela sua estabilidade, o nêutron. Como o próprio nome indica, essas são as partículas neutras, isto é, não possuem carga elétrica. Assim, os nêutrons diminuem a força de repulsão entre os prótons do núcleo. Vale lembrar uma coisa super importante, que cargas de mesmo sinal se repelem. E vamos aplaudi-lo porque, com essa descoberta, ele ganha o Prêmio Nobel de Física em 1935. Modelo atômico de Summerfield. Bom, o modelo de Bohr não explicava o comportamento de átomos com vários elétrons. Ele só explicava com o elétron que era do hidrogênio. Através de pesquisas, Summerfield concluiu que os elétrons de um mesmo nível ocupavam órbitas de trajetórias diferentes, circulares e elípticas. Ele propôs que os níveis de energias, camadas, estariam subdivididos em regiões menores, denominados subníveis de energia. Os subníveis de energias foram chamados de S, P, D e F, a partir dos nomes técnicos da espectrografia, como Sharp, Principal, Diffuse and Fundamental, e estes correlacionados com os espectros de emissão. O diagrama de Pauli, ou o princípio de Aufbau, nada mais é do que o método de distribuir os elétrons na eletrosfera do átomo e dos íons. De cima para baixo, temos os níveis, ou camadas de energia, numeradas de 1 a 7. Os subníveis de cada nível são representados pelas letras S, P, D, F. À direita de cada letra, um número subscrito indica a quantidade máxima que cada subnível comporta. As setas indicam o sentido que o diagrama deve ser lido, de cima para baixo, e nos fornece a ordem crescente dos subníveis de energia, ou seja, quando montamos o diagrama por meio dos traços diagonais, podemos perceber que cada linha apresenta subnível de energia mais intenso do que a linha anterior. Sendo assim, o subnível que está mais abaixo do traço da diagonal sempre tem mais energia que o anterior. Consequentemente, dois S's apresenta mais energia que um S, e assim por diante. O que representa cada um desses números? Por exemplo, 3S2. Nesse caso, o 3 representa o nível energético, camada eletrônica, o S representa o subnível energético, o 2 representa o número de elétrons na camada. Vale lembrar que subnível, S, P, D e F, tem um número máximo de elétrons. O subnível S tem no máximo 2 elétrons, o subnível P tem ao máximo 6 elétrons, D 10 elétrons, F 14 elétrons. Quando eu falo máximo, quer dizer que o S, o subnível S, ele pode tanto ser S1 quanto S2. O P pode ser P1, P2, P3, P4, P5, P6. Sempre até o máximo, nunca extrapolar. Na parte inferior da tela, é possível observar a sequência energética do diagrama de Pauling. Exemplo de aplicação. Ele pede para determinar a distribuição eletrônica do elemento químico cloro. Bom, como o cloro possui número atômico 17, você descobre isso na tabela periódica, o número de prótons também é 17. E como ele está neutro, o número de elétrons vale 17. Precisamos, então, fazer a distribuição eletrônica a partir do diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos fazer essa distribuição eletrônica. Eu tenho que chegar a 17. Vale lembrar o seguinte, ok?
Eu tenho os subníveis e os subníveis eu tenho o número máximo. Não quer dizer que eu tenho que ter aquele número. É o máximo que eu posso atingir. Por exemplo, no subnível S, eu tenho que ter no máximo 2 elétrons. Então, eu posso ter o S1 ou S2. No P, eu tenho que ter no máximo 6 elétrons. Então, eu posso ter P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nunca posso passar dessa quantidade. Eu não vou ter P7, P8. Por quê? Porque o máximo dele são 6 elétrons, ok? Então, vamos lá. Bom, eu já apresentei para vocês a distribuição eletrônica anterior, então vamos fazer do 17. Um S2, dois S2. A parte de cima, tá vendo, ó? O S, o subnível. O 2 é o máximo que ele tem. 2 mais 2, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o máximo de elétrons que ele está apresentando até chegarmos a 17, que é o que ele quer, ok? Então, 1s2, 2s2, 2 mais 2, 4. 2p6, 4 mais 6, 10. 3s2, 10 mais 2, 12. 3p5. Para chegar a 17, faltam 5. Por isso que vai ser 3p5. Vale lembrar que o máximo aceito pelo subnível P são 6 elétrons. Então, eu posso ter P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Como ele quer 17 e eu já tenho 12 elétrons até o 3s2, para chegar a 17, eu tenho 12. Para chegar a 17, faltam 5. Logo em seguida veio 3p6. Eu não posso botar 3p6 porque viraria 18. E eu não quero 18 elétrons, eu quero 17. Então, eu vou botar o 3p5. O último termo vai representar a camada de valência, o nível mais energético do átomo. Nesse caso, é a terceira camada, tá? Valeu, gente. Beijão.